Então, é um ato exclusivo do tabelião de protesto, já falei aqui, compete privativamente ao tabelião. E aí, quais são esses atos? Qual é a concatenação desses atos? Gente, ó, é um caminho, perceba o caminho, protocolizar. Então, chega a pessoa aqui e apresenta o título. Apresentou o título. O tabelião vai gerar um protocolo, protocolizar. Depois de protocolizar, ele vai fazer a qualificação do título, para ver se o título pode andar, porque assim, a pessoa apresenta. Na apresentação, ela já faz essa análise, se devolve ou se encaminha, se vai para frente, para intimação. E é por isso que é gerado esse protocolo, porque no momento do protocolo, você protocolou, você pode devolver, nota devolutiva, ou você pode caminhar para frente. Se for aprovada a qualificação, ele vai para intimação. Então, é protocolizar, depois intimar. Depois que intima a pessoa, quais são as possibilidades? O que pode acontecer? 3 possibilidades de acontecer. 3. A primeira, a pessoa pagar, quitar. Segundo, a pessoa, o credor desistir do título que ele apontou, porque você tem 3 dias para fazer esse processo. Você foi lá e intimou. Aí intimou, imagina, você intimou, a pessoa correu lá no credor. Poxa, recebi a intimação aqui do protesto, mas eu já paguei essa dívida para você aqui, ó, comprovante. Aí o credor olha e, rapaz, é mesmo. Peraí. Aí vai fazer o quê? Ele pode entrar em contato com o cartório de protesto para fazer o quê? Para desistir do protesto. Para desistir do protesto. Ok? Beleza? Então, depois de intimar, tem essas 3 possibilidades. Pagar, desistir, o credor desistir, aí você tem que acatar a desistência. E também a possibilidade de sustação. Ou seja, a pessoa corre ao judiciário e diz para o juiz, entra com a ação, pede uma cautelar. Eu tenho, assim, é quase impossível isso acontecer, pouco tempo, né? Mas muitas vezes está previsto, e se está previsto, você tem que saber, porque pode cair na prova. Então pode haver o quê? Uma sustação. 3 possibilidades. Se essas 3 possibilidades não acontecer, uma determinação de sustação para suspender o protesto. Uma determinação, uma contraordem, vamos pegar como contraordem a desistência do devedor, do credor, porque constatou que o protesto é indevido ou, né, mandou indevidamente. E aí ele desiste. E aí ele dá uma contraordem, pede para devolver o título, mesmo depois de já ter. Aí você vai ter custo? Vai ter custo. Por quê? Porque foi protocolado e foi para frente, tá? Foi intimado. Então, ele vai ter o quê? O mesmo custo da quitação. Então, errou, mandou indevidamente, aí ele vai ter custo. Quando ele aponta, o título não tem, mas aqui, na devolução, sim. Aí, ou o devedor pagar. Acontecendo essas 3 coisas, afasta o protesto. São 3 formas de afastar o protesto, o ato do protesto. Porque eu já protocolizei, eu intimei, e agora eu dei prazo para cumprir. Se dentro do prazo, que é o prazo de 3 dias total que eu tenho, que é o prazo de 3 dias fatal, não acontecer nenhuma dessas 3 hipóteses, protesto. O título será protestado. Então, o tabelião vai lavrar e registrar o protesto. Ou seja, o tabelião de protesto pratica 2 atos, um de lavratura e um de registro. Então, o tabelião de protesto, ao mesmo tempo, ele é um tabelião lavrando um título e ele também é um registrador registrando um título, ok? Registrando no seu livro, no livro de protesto, tá bom? Ele lavra e registra, guarda isso. Se cair lá, o tabelião de protesto, ele lavra e registra o protesto. Você, registra não, tabelião não registra, tabelião, ele lavra. Tabelião de protesto, sim, ele vai ter essa possibilidade de fazer o registro do protesto. Ele acata a desistência, ele depois pode proceder a verbações, fornecer certidões. Então, essas aqui são as atividades, vê que está tudo no verbo. O verbo, praticar o verbo com ação. Né? Verbo é ação. Todo verbo é ação. E aí, ele, então, pratica esses atos. É um ato privativo e personalíssimo da delegação, então não pode ser exercido por outros notários. Eu falei competência material. Relação com a delegação, ato praticado por delegatário, com fé pública, deve observar os princípios da atividade extrajudicial, legalidade, eficiência,
publicidade. A publicidade qualificada, lembra? A publicidade da atividade notarial registral, guarda isso que eu vou bater isso sempre, todas as aulas. É uma publicidade qualificada. Por que qualificada, professor? Porque ela é passiva e mitigada. Ela é passiva e mitigada, ou seja, ela é qualificada, ela é diferente da publicidade pública, da publicidade da administração pública. Por quê? Porque ela é mitigada e ela é passiva. Ela fica aguardando a rogação, aguarda a rogação, aguarda a instância, o princípio da instância, você ser provocado. Sempre vai ser através de solicitação ou requerimento, essa publicidade, mas ela está aberta ao público. Ela tem efeito erga omnes, ok? Segurança jurídica, gente, todo o sistema notarial registral, a função dele maior é a segurança pública, e nós vamos falar isso na nossa aula de RI, que eu vou conectar com o direito constitucional, porque não sei se vocês olharam para o edital, e eu sou um examinador de edital, a conexão na disciplina de RI há uma conexão direta com a Constituição Federal. Muito legal, o examinador ali botou o registro para isso na Constituição, o registro para isso, ou seja, ele conectou a Constituição Federal com os registros públicos. Então, gente, vai cair isso, vai cair segurança jurídica, vai cair lá a função social da propriedade conectada com o registro público. O registro público hoje é o garantidor da segurança pública, da segurança jurídica à propriedade. Então, a gente vai ver muita coisa focada, interligada com o direito constitucional. Beleza? Base normativa do provimento 149. Gente, o Código Nacional de Normas do Foro Extrajudicial, ele vem trazendo várias situações, vai disciplinando várias situações para a atividade notarial registral. Então, não é só 9492, tá? Lá, no Código Nacional de Normas, tem lá as partes focadas diretamente para a atividade notarial registral específica. Por exemplo, do tabelião que protege. Então, lá atrás, serviço notarial registral de natureza pública, delegada, mediante concurso, está lá falando da intimação, então é bem detalhado nesse sentido, e a gente vai trabalhar isso mais nos exercícios, tá bom? Então, o princípio da atividade notarial registral, parte geral, é que eu vou... onde está lá, onde vem instrumentalizado, vem falando da SEMPROT, nós vamos falar da SEMPROT também em outros encontros, em outra aula. O protesto é regulado como ato dotado de publicidade controlada e função certificadora, sendo vedada sua prática fora da delegação, então sempre dentro da delegação. Palavras-chave aqui: guardar ato formal solene, público, com prova de inadimplemento, tabelião, agente público delegado com exclusividade para a prática do protesto, competência material, fé pública, presunção de veracidade dos atos notariais, tá? Então, qualquer um que questione um ato praticado pelo tabelião, ele tem que fazer prova. Ele tem que fazer prova, tá bom? Publicidade qualificada, informação acessível com controle legal e finalidade determinada, eficiência administrativa, justificativa para adoção do protesto no lugar de execução. Porque tem eficiência administrativa. Você pegar lá o tema 1184, der uma lida nele, vem falando muita coisa. A gente vai bater nisso aqui, por quê? Porque lá tem uma posição, tem a posição do STF que a gente tem que levar para a prova em relação à atividade notarial registral e principalmente em relação ao protesto, porque eles trabalham o protesto como desjudicialização. O que acabou acontecendo efetivamente com essa resolução 547 é a desjudicialização, bem clara, uma desjudicialização das CDAs, da dívida pública. Ou seja, ela só vai ser judicializada se for demonstrado o interesse de agir. Nós vamos trabalhar isso aí. Isso pode cair até em processo civil. Isso. Desjudicialização, utilização de meios extrajudiciais para resolver conflito. E execução das obrigações. A SEMPROT, que é a Central Nacional de Protesto. Gente, a SEMPROT é a nossa central. Todos os atos praticados no cartório também. Os atos praticados no cartório, eles têm que ser informados, a SEMPROT, a Central de Protesto. As certidões são emitidas por lá. Hoje, todas as centrais da atividade notarial registral emitem certidões, tá? Recebem requerimentos. Aqui a gente recebe título para protesto através da central da SEMPROT. A gente faz cancelamento através de requerimento da central. A central é um canal virtual de atendimento, um canal online de atendimento para a atividade notarial registral. Você pode estar lá no Rio de Janeiro e você cancelar um protesto aqui no meu cartório. Está no Rio de Janeiro. Você entra pela central, na central faz requerimento, solicitação,
Você faz a consulta para ver se tem protesto, você pede certidão emitida também pelo canal. Tudo pelo canal, gente. Tudo online. Isso você vai levar para as outras atividades. Da mesma forma, ocorre nas outras atividades. Nesse caso, por exemplo, você precisa ir a um cartório de protesto no Rio de Janeiro para poder ter alguma informação do meu cartório aqui? Não, é direto na central. Tudo pela central. Tá? Você tem essa autonomia como usuário. Tá? Então, isso aqui é mais reforçando, né? Pode ser levado, inclusive. Então, o protesto é solene e público, com requisitos formais e efeitos jurídicos relevantes, pode ser lavrado, inclusive, para fins falimentares, desde que o título seja idôneo. Não cabe investigação de prescrição, validade ou origem da dívida, você não vai entrar nesse mérito. A intimação deve respeitar regras específicas, então tem todo um passo a passo que nós também vamos ver, nós vamos trabalhar isso. Tá? A lavratura do protesto se dá por falta de pagamento, falta de aceite e devolução. Gente, tem 3 motivos para se lavrar o protesto, tá? Então, o protesto pode ser por falta de pagamento, por falta de aceite. Se vier uma pergunta, o protesto só pode ser realizado por falta de pagamento. Errado, mentira, não é verdade. Então, o provimento 149 também traz várias questões nesse sentido. O protesto extrajudicial e a interrupção E aqui eu trago a questão da interrupção que eu já falei. Então, vou passar aqui rápido. Então, a prescrição se interrompe pelo protesto judicial ou extrajudicial. Tá vendo? É a Lei Complementar 208 de 2024, gente. Uma fresquinho. Agora, recente. Isso aqui não é para olhar só como uma decoreba. Vou olhar aqui, agora... Não, tem toda uma função por trás. Por que essa norma foi desjudicialização, retirar procedimento judiciário, mostrar a efetividade da atividade notarial registral, a sua capacidade, mostrar que o foro extrajudicial está conectado com o foro judicial. Então, é um trabalho em colaboração dentro do sistema de justiça. Então, você já tem que guardar isso. O notário registrador ele tem atuação eficiente e eficaz dentro do sistema de justiça, da qual o Poder Judiciário ele é o quê? Ele é o coordenador desse sistema. Ele é a principal figura do sistema de justiça, coordenador e regulador do sistema. Mas nós estamos capilarizados aqui embaixo. Estamos capilarizados, espraiados no Brasil inteiro. Em cada município tem um cartório, lembra disso? O SCPN. O judiciário não está em todos os municípios. Nós estamos em todos os municípios, o judiciário não. Mas o judiciário é o quê? O judiciário é que concentra, coordena toda essa atividade desjudicializada. E cada vez desjudicializa mais, por quê? Porque mesmo desjudicializando, o judiciário mantém o controle desse sistema de justiça. Então, há uma segurança jurídica muito grande nessa conexão entre foro judicial e foro extrajudicial, e esse foro extrajudicial com uma liberdade e autonomia administrativa para exercer um trabalho com qualidade e eficiência na ponta. Ele tem toda a liberdade de contratar pessoas, aumentar a estrutura, porque, gente, ele é remunerado com taxa, uma contraprestação. Quanto melhor o serviço que ele presta, maior vai ser a eficiência dele, mas também maior vai ser o quê? A procura pelo serviço que ele presta. Perceberam? Então, o impacto jurídico. Essa alteração legislativa revoga na prática o antigo entendimento do STF, tema 106, que negava ao protesto o poder de interromper a prescrição. Guarda isso, porque esse era o entendimento do STF. Por várias vezes aqui a administração me procurou, mas a prescrição não interrompe. Eu falava CDA, porque é o entendimento da STF nesse sentido. CDA não era interrompida, ou seja, títulos tributários, ou dívida tributária não era interrompida pelo protesto. Agora, a partir de 2024, vai ver que tanto não era que veio uma lei complementar, alterando, então, o CTN, o Código Tributário Nacional, para fazer inserir que, pelo protesto agora, você interrompe a prescrição. É agora, tá vendo? Não é antigo, é agora, recente, ok? Beleza? Então, com a nova redação, o protesto judicial passa a ser forma legal e eficaz de interromper o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário. Beleza? Conexão direta com a resolução 547, eu não tenho dúvida que é uma conexão direta. Leiam a 547, ela reforça o uso de protesto como etapa prévia obrigatória à execução fiscal. Então, para fazer execução fiscal no Brasil hoje, precisa demonstrar interesse de agir. Esse interesse de agir, ele pode ser demonstrado com protesto prévio.
Um protesto prévio. E ele ainda faz uma alusão à necessidade da administração fazer o quê? Fazer tentativas de cobrança. E o próprio protesto pode fazer isso através da solução negocial prévia. Então, há possibilidade hoje do protesto fazer. Hoje, quando se aponta um título a protesto, você pode requerer que antes dele ser levado, antes dele ingressar no procedimento legal do protesto, haja uma possibilidade de negociação prévia. E essa negociação prévia, né, ela então está também prevista lá no 547 para a administração pública. E a administração pública pode, através de convênio, passar toda essa tarefa para os cartórios de protesto. Pode passar todas essas tarefas. Por quê? Porque o protesto ele pode fazer o procedimento prévio, solução negocial primeiro, sem custo nenhum para a administração, tá, gente? Porque essa já é a atividade da atividade do protesto. Ele faz essa negociação prévia e depois da negociação prévia, então, ele ingressa no protesto. Faz tudo isso para a administração sem custo nenhum real para o erário público. Tá bom? Ok? Quem é que vai pagar por isso? O devedor. Porque é o devedor que deu causa. Mas ele não vai pagar duas vezes pela solução negocial prévia, pelo protesto. Não, é um procedimento só. Ou seja, ao invés de ser o protesto, agora aumentou o trabalho, né? Você primeiro faz a solução, depois você faz o protesto, mas é cobrada um emolumento só, tá bom? Um só. E não tem aumento, não tem gradação, nada disso. A lei deixou claro que é uma possibilidade de você ter mais prazo, efetivamente, para antes de negativar ou antes de correr qualquer restrição em relação à pessoa. Porque quando você protesta o título, está vinculada à pessoa, ela perde o crédito. Então, para inibir isso, essa solução negocial prévia é um acordo, uma conversa, um diálogo, uma possibilidade da administração dar um desconto, fazer um refis. Por exemplo, os refis hoje pode ser feito baseado nisso. Faz o refis, mas quem é que vai operar esse refis? O cartório de protesto. Ela diz quais são os termos e o cartório de protesto, então, notifica todos os devedores que estão inadimplentes, apresentando as condições que está sendo dado pela administração. Gente, isso aí, ó, um convênio, através do convênio. É uma possibilidade. Vai ficar uma questão dessa lá, né? Falando isso, né? Fortalece, então, o protesto como ferramenta de eficiência administrativa e redução da litigiosidade. Observação estratégica em termos de prova e de política pública. Vamos guardar isso como política pública, porque pode cair a prova, né? Tá bem, é bem inaugural essa prova, né? O protesto deixa de ser mero documento de cobrança, né? Ou mera ferramenta de cobrança, e se converte em ato de impacto processual concreto, com efeitos jurídicos importantes sobre o crédito tributário. Olha aí, se cair uma opção dessa para você marcar lá. Imagina, protesto deixando de ser uma mera ferramenta de cobrança, só para cobrar. Não, só para cobrar. Não é. Ele se converte num ato de impacto processual concreto. Por quê? Porque se você encaminha para o protesto e o protesto recupera, ele está impactando efetivamente todo o condicionamento processual da dívida ativa. Os maiores demandantes do Brasil, gente, é a própria administração pública. Isso aí está provado por vários estudos, tá? Então, em desjudicialização, vamos guardar isso. O maior demandante do Brasil hoje é a própria administração pública. E aí, numa tacada só, o judiciário... O Barroso falou isso, eu estava no encontro quando ele falou isso, ele está atirando ali mais de 20% de demandas judiciais hoje no judiciário, com uma tacada só. Todos os processos abaixo de R$10 mil têm que ter interesse de agir. Se essas pessoas não fazem, por isso que tem que ir lá olhar a resolução. Se o endereço está desatualizado, se não tem bens ali apresentados para penhora, se o processo está sem movimentar X tempo e tal... baixa tudo, ou seja, extinção dos processos de devolução dos títulos das CDAs para as administrações, para elas readequarem. Fazer o protesto primeiro, juntar o valor para agora acima de 10 mil, então qualquer ação agora, qualquer ação judicial, qualquer ação judicial vai ter, para execução fiscal, vai ter que demonstrar o interesse de agir. Não só o interesse de agir, gente, mas que é economicamente relevante. Porque muitas vezes tinha processo lá, digamos, de R$1.000, sendo que o custo para a administração é de R$5.000, né? Perceba aí que a coisa é bem complexa, né? Bom, então aqui só para a gente matar
A Lei Complementar 208 de 2024, ela traz a interrupção da prescrição. A 9492 apresenta aí, então, tem uma apresentação agora de título como uma solução negocial prévia, primeiro, já produzindo efeitos jurídicos, porque aqui a 11.711 alterou artigos da 9492, tá? Então, teve essa alteração. A resolução 547 obriga o protesto antes do ajuizamento da execução fiscal. E o tema 1184, ele fala da legítima desjudicialização da cobrança fiscal. Foi esse tema, 1184, que provocou a resolução 547 no CNJ. Tá bom? A gente vai bater mais disso porque, gente, acredito que, né, numa prova que conta-se historinhas, como o FGV gosta de fazer, ele pode trazer umas histórias envolvendo isso aí, tá bom? Então, aqui a gente termina o caderno 21 e daqui a pouco já estamos entrando no próximo caderno. Grande abraço.